sejam bem-vindos. Eu me chamo Tatiane e vai começar agora a série Uma Jornada de Fé com Propósito. Serão 3 episódios. Nós vamos dividir um pouquinho da minha história, de alguns processos, de algumas experiências com meu amigo Espírito Santo, com meu Jesus maravilhoso, lindo, que eu amo, em 3 episódios. E a gente vai basear. Eu falo a gente, porque meu amigo tá aqui, tá? Meu amigo Espírito Santo tá aqui do meu lado. E, na verdade, o mérito é todo dele, porque ele que criou tudo isso, ele ministrou meu coração. Ezequiel 37, há uns 3 anos atrás, minha irmã sabe disso, pode testificar. Eu havia falado com ela que Deus tinha me dado uma visão, algo sobre ossos secos, e foi muito poderoso, foi muito forte, mas eu não entendia. Eu falava, gente, como assim? Tão básico, não tem muito. O que será revelado dentro dessa palavra? E aí, ficou no meu coração e sempre eu vou lendo, sempre eu volto, leio e tal. E o Espírito Santo ministrou meu coração para esse tempo. Essa palavra é para esse tempo e você vai fazer um projeto e você vai ministrar. Olha o que o Espírito Santo ministrou meu coração. Você vai ministrar para pessoas que estão perdidas dentro de um processo de dor, um ciclo que não se encerra, fica girando, sabe, como um limbo eterno, e não se encontra solução, saída, você tá perdida. Você vai ministrar, Tatiane, para pessoas que estão órfãs, espiritualmente falando. Pessoas que estão indo para a igreja, às vezes frequentam comunidades e tudo mais evangélicas, né, espirituais, mas ainda estão perdidas, não tem um apoio, né, um apoio, assim, preciso, uma resposta, sabe? Uma pessoa para acompanhar, para abrir a mente, trazer clareza. O seu testemunho vai trazer clareza para muitos corações. E foi com muito temor, com muita luta, relutando muitas vezes e muito tempo sobre isso, mas chegou a hora, sabe por quê, gente? Porque os dias são maus e nunca esteve tão mal. E eu vou falar para vocês uma coisa muito séria. Nosso Senhor Jesus já tá chegando. E isso é para logo. Então, assim, abrindo um parênteses aqui, eu quero deixar para vocês uma palavra que o próprio Espírito ministrou no meu coração hoje, enquanto eu estava no culto e o conjunto cantando. O Espírito Santo falou assim, olha, tem a azeitona? Não tem azeitona? Tem azeitona, Jesus. Então, para você tirar e extrair o azeite, aquele azeite especial, maravilhoso, específico, caro, você precisa prensar a azeitona. E quanto mais você prensa ela, mais ela vai saindo, expelindo aquele azeite precioso. E o Senhor falou muito ao meu coração, não tem as 10 virgens? 5 loucas, 5 prudentes. Mas assim, as loucas, elas tinham azeite, só que elas não tinham reserva, elas estavam ali, estava acesa, estava aparentemente tudo bem. Só que na hora do sufoco, ela não tinha a quem recorrer. Quando o noivo chegou, ela não tinha mais, tinha acabado, passou a noite, dormiu. E aí, cadê a reserva? O Espírito Santo falou assim, é tempo de muitas azeitonas serem prensadas. É tempo de prensa, porque eu quero extrair de vocês um azeite precioso. E esse azeite, ele não vai só sustentar você na jornada, ele vai também ficar como reserva, porque o noivo está chegando. E não basta só estar com azeite, estar acesa, você precisa ter reserva, porque é a reserva que vai contar no final de tudo. E aí, minha irmã, meu irmão, a prensa, ela significa processo. Essa palavra tem tudo a ver com esse primeiro estágio que eu vou ministrar para vocês nessa noite. Processos. Para você suportar o processo da prensa, para extrair o azeite, para reserva, até o noivo chegar, você precisa viver processos. E para viver processos, você precisa ter níveis de perseverança extraordinário. E para que você persevere nessa jornada, você vai precisar de fé. E fé é um assunto muito amplo, onde eu não vou tratar aqui agora, que agora eu quero só abrir esse parênteses das azeitonas e do azeite e do noivo, porque foi algo muito fresquinho que o Espírito Santo falou comigo hoje mesmo.
Eu queria só que vocês ouvissem isso, porque eu tenho certeza que tem gente vivendo isso. Para falar sobre processos. Ezequiel 37, ele vai falar de um vale de ossos secos. Um vale de ossos secos. O Espírito de Deus levou ele para um vale e os ossos estavam... Pensa comigo, um monte de ossos secos, bem secos. E Ezequiel no meio daquele vale escuro, com muitos ossos secos, cabeça para um lado, braço para o outro, fêmur para um lado, pé para o outro, totalmente soltos, aleatoriamente secos, mortos. Dentro desse contexto de Ezequiel 37, eu quero falar para vocês sobre 3 estágios. O primeiro estágio é o ruído, o segundo estágio é o tendões e músculos, e o terceiro estágio será a pele e o Espírito de Deus. Dentro desse estágio de ruído, eu quero dizer para vocês, o processo de restauração que Ezequiel testemunhou, ele não foi imediato. Ele foi um processo gradual. Ele foi um processo gradual, meticuloso e ordenado. Cada estágio revelava uma faceta diferente do método divino em trazer vida aonde há morte e esperança onde há desespero. Houve um ruído. Lá em Ezequiel 37, verso 7. Diz que naquele vale de ossos sequíssimos, houve um ruído. Eu quero falar do ruído hoje, tá? São 3 episódios. Hoje eu vou falar do ruído. O ruído, ele foi um dos processos mais interessantes porque esse barulho não era apenas um efeito sonoro dramático. Como no princípio da criação, quando a palavra de Deus trouxe ordem primordial em meio ao caos. Agora, a sua palavra começava a organizar tudo aquilo que estava disperso e sem vida. E é incrível, gente, porque os ossos, eles vieram e eles se juntaram. Eles não se juntaram mais ou menos parecido, tipo juntos ali. Eles formaram um esqueleto perfeito. Cada um no seu corpo específico foi perfeito. O processo de ajuntamento de ossos. E dentro desse processo de ajuntamento de ossos, eu começo a falar do primeiro estágio da minha história. O primeiro estágio eu costumo refletir sobre ele como o barulho. Muitos ossos secos. Por muitos anos eu vivi dentro de um vale de ossos secos. Eu tive uma infância evangélica. Eu fui selada pelo Espírito Santo com 10 anos de idade. Eu tinha muita chama no meu coração. Eu não entendia nada, mas eu sei que queimava e eu chorava compulsivamente. Chorava muito, eu chorava sem nenhum tipo de razão específica. Eu começava a chorar e eu sentia muito fogo no meu coração, calor, aquecido, sabe? Um amor, sabe? Um amor que eu nunca encontrei em lugar algum. E eu não consigo não chorar. Todas as vezes que eu tô no culto, alguns vídeos meus só chorando. Porque não tem como. Gente, é um amor. E eu vou falar pra vocês. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, eu não tive uma paternidade tão resolvida. E isso me destruiu. Foi um trauma, assim, que eu não consigo mensurar pra vocês como doeu. Como doeu. E vocês sabem, gerações, né? A geração da minha mãe, ela já foi uma geração mais construída dentro do serviço. Então, a linguagem da minha mãe é serviço. Ela não vai demonstrar que me ama com coisas que eu considero importantes. Ela vai demonstrar o amor dela através de serviço, né? De presente. A linguagem da minha mãe é muito de presente, é muito de serviço. Mas eu senti a ausência, sabe? Ainda doía muito, não foi muito resolvida essa questão da paternidade. E automaticamente eu me isolava. Eu entrava pro meu quarto, trancava a porta e eu ficava lá. E eram todos os dias assim, eu não tive amigos. Nossa, como aquela pessoa popular na escola. Não, eu não tive. Eu fui mais quietinha, mais isolada. Não era de muita fala.
Eu entrava no quarto, chegava da escola, entrava no quarto, fazia tudo que eu tinha que fazer dentro de casa, correndo, trancava a porta e ficava lá. E lá eu escrevia. E ouvia música, eu sempre gostei muito. Isso era a minha saída, era a minha fuga do mundo real, das dores que eu sentia. E eu não entendia, eu não conseguia compreender o que estava acontecendo. E ninguém conseguia compreender porque eu não me abria também. Então, eu fui tendo o próprio Espírito Santo e Deus como amigo, como pai, como aquele que era tudo para mim. E eu encontrei esse amor nele. Porém, é muito complicado, porque se você não compreende, você não tem um efeito esperado, porque a palavra de Deus ela só faz efeito se você compreender. Pouco adianta você ouvir a palavra e não entender. Isso não vai surtir efeito algum. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Vivi uma vida de religiosidade, caí para dentro da religiosidade, caí para dentro de uma conduta que mais parecia uma empresa, tinha as normas, né, dessa empresa. Eu ainda não estava totalmente dentro do sistema em si, mas eu fazia o que mandava. Eu não tinha um entendimento, né? Só se falava assim, não corte o cabelo, não cortava. Ó, não pode pintar o cabelo, não, eu não pintava. A saia tem que ser 4 dedos abaixo do joelho. Aí lá eu colocar a saia 4 dedos abaixo do joelho. Aí chegou a minha adolescência, eu comecei a ficar mais revoltada, comecei a usar calça, comecei a ficar meio revoltada com o sistema religioso, sem entender que era um sistema religioso. Na minha cabeça, na verdade, eu estava afrontando o próprio Deus, só que eu estava no nível, assim, meio rebelde, meio cansei disso, tô cansada disso, o povo fala que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, a gente faz isso, faz aquilo, mas continua a mesma vida. Não, e o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é você olhar ao seu redor e perceber que, na verdade, o que se diz não se faz. Então, isso começou a bugar a minha mente, isso começou a me desconcertar. E aí eu já fui também abrindo espaço para o mundo entrar, abrindo espaço para as oportunidades mundanas entrarem. E eu caí para dentro do mundo. Eu realmente mergulhei profundo no universo do mundo mesmo, do inimigo. E não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Dentro desse desconcerto, né, desse caos total que eu me encontrava, que eu me lancei, eu abri várias portas, muitas portas. Muitas portas, muitas portas. Eu lembro como se fosse hoje a primeira porta que eu abri. E eu fui abrindo uma, abrindo outra. Sabe quando você procura e não encontra? E quando eu falo do Espírito Santo, quando eu falo de amor, isso mexe demais e sempre vai mexer, glória a Deus por isso, com a minha estrutura, porque eu só encontrei o amor que eu buscava lá no mundo, eu só encontrei com Jesus. Eu não encontrei com outras pessoas. Eu não encontrei tendo um casamento, eu não encontrei tendo um filho, eu não encontrei tendo um trabalho, alguma coisa assim, bens materiais, eu não encontrei nada disso em lugar nenhum. Eu só encontrei em Jesus de fato e de verdade. E ele chegou e houve um ruído. Dentro do vale de ossos secos houve um ruído. E esse ruído colocou tudo em ordem. Ele trouxe vida aonde havia morte. Ele trouxe esperança aonde havia desespero. A minha alma tremia. A minha alma não aguentava mais. Dentro dessa bagunça de ossos, chegou um nível da minha vida que eu não sabia o que era amor. Entendi. Amor? Até o ponto que eu via gente do mundo lá, do mundo mesmo, sabe? Vivendo, fazendo boas ações, sabe? Ajudando uma pessoa e olhando. E eu olhei para aquela pessoa e falei: você vai ajudar essa pessoa aí, tá maluco? Você vai ficar ajudando essa pessoa aí? Ela vai isso, ela vai aquilo, ó, nada a ver. E essa pessoa: não, eu vou ajudar. Vou ajudar porque ela tá precisando. Ela, tipo assim, me desconcertou. E nesse dia eu fui para casa pensando: caramba, eu não sei o que é amor, não. Porque eu criei tanta barreira, foi tanta fuga, foi tantos lugares. Eu saí de Planaltina de Goiás, fui pro Rio de Janeiro. Eu simplesmente fui, falei, eu vou vender tudo, eu vou levar o dinheiro, vou levar uma mala, vou comprar passagem e vou pro Rio de Janeiro. E de repente eu consegui uma conexão, que foi a minha madrinha. Falou, olha, eu tenho uma afilhada minha que mora lá. Só que eu nunca havia visto essa afilhada, nem nome eu sabia.
E aí a gente se apresentou, foi conversando por telefone, ela super gente boa, super me apoiou. Camila, eu amo você. Eu gosto muito de você de verdade e você foi a pessoa que me acolheu. Você pode ter certeza que Deus te usou para isso. Você nem sabia, mas Deus te usou para isso. E ela me acolheu e eu não conhecia, a gente apenas marcou lá na rodoviária do Rio. Ó, eu vou estar de calça jeans, blusa preta, eu vou estar de blusa tal, calça tal. E a gente se encontrou e ela super me recebeu bem na casa dela, a família dela. E desde então eu comecei. Eu fui para um lugar totalmente desconhecido, eu não conhecia ninguém. E comecei um novo ciclo, uma nova história. Mal imaginava o que me esperaria no Rio de Janeiro. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem um plano para tudo. Um plano perfeito para tudo, em tudo eu vejo a mão de Deus. E eu quero dizer para você que está vivendo lugares obscuros, que está abrindo portas e mais portas e não está encontrando a saída. Para você que cansou, que não aguenta mais religiosidade, que não aguenta mais, olha, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assim. Peraí, Jesus não é uma religião, Jesus não é uma denominação, Jesus é a palavra, Jesus é apenas a palavra, é o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela é inteira falando de um ser só, de uma pessoa só. A Bíblia inteira fala de Gênesis e Apocalipse sobre Jesus. Então, o conselho que eu dou para vocês foi exatamente o que eu fiz. Eu cansei da religião. Eu fui para o mundo e não encontrei. Não encontrei o meu bem mais precioso. Mas hoje eu encontrei o meu bem mais precioso. Só que eu não encontrei o meu bem mais precioso nem em nenhuma denominação. Eu não encontrei o meu bem mais precioso nos bares da vida. Eu não encontrei meus bens mais preciosos com a minha família, por incrível que pareça. Eu não encontrei. Com amigos eu não encontrei. Não encontrei. Eu só consegui ter um encontro com Jesus de fato e de verdade depois desse tempo todo de tantas coisas que eu vim entender quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a falar com Deus e eu falei, Deus, eu fiquei tanto tempo no mundo, eu acho que o Senhor nem me ama mais. Mas quer saber, Jesus, eu me rendo. E um belo dia eu peguei o controle da televisão da minha casa e eu falei, Deus, tá aqui o controle. Isso aqui é um controle de TV, mas vamos dizer que isso aqui seja o controle da minha vida. E nesse momento, Pai, eu quero entregar esse controle nas tuas mãos. E quero te dizer, Jesus, que eu me rendo, que eu não aguento mais, que eu não quero mais. E se for para viver a tua palavra como eu sinto e sabia naquele momento que era a única verdade, e que mesmo no mundo, na verdade, eu não conseguia ser totalmente. Por mais que eu tenha mergulhado profundo, eu ainda tinha na minha cabeça um sentimento. Se Jesus voltasse agora, eu ficava. Eu sempre pensava assim. Eu ia pro baile de favela, eu usava droga, eu bebia, me prostituía. E em todo o tempo eu pensava. Eu não dormia, eu tinha medo de dormir. Porque quando dormia, eu via cachorros deste tamanho querendo me morder. E parecia que o meu espírito ia para cima do teto e ficava em cima do teto grudado. Eu caía, era uma tribulação. Eu não dormia. E eu deixava a noite inteira a televisão ligada. Eu ia dormir durante o dia, quando dava para dormir. Era uma opressão. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria, uma pessoa que apenas só estava de corpo presente ali na sociedade, vivendo, trabalhando, mas eu não tinha mais espírito em mim, não tinha vida em mim. E eu só vim entender, de fato e de verdade, quando eu comecei a mergulhar na palavra. E eu falei, Deus, se for para ser uma crente,
uma crente do jeito que eu vejo o pessoal sendo por aí, ou do jeito que eu vivi anos atrás, eu não quero não. Ah, não, não quero não. Ah, não, não quero não, Jesus, eu não quero não. Porque é muito feio. É pior. A pior coisa que tem é você viver no meio do muro. A pior coisa que tem é você fingir ser uma coisa que você não é. Não existe uma coisa pior, um lugar pior para você estar. Se você estiver nesse lugar, no meio do muro, tipo, sendo um pouquinho do mundo, um pouquinho de Deus, um pouquinho do seu jeito, um pouquinho do jeito que quer. Não, gente, vocês estão perdendo tempo. Isso não é vida. É pior do que você estar totalmente no mundo. É pior ainda. E eu falei, Jesus, eu não vou ser assim. Eu não vou ser assim. E desde o dia que eu peguei o controle, entreguei na mão do Senhor e pedi para Ele comandar a minha vida, gente, é tão real. O Espírito Santo de Deus é tão real. É tão real quando você abre o teu coração e você se rende. E não existe mais nada que te prenda, você só quer sair daquela situação, você não aguenta mais. Ele pega na tua mão e te guia. E Ele é tão lindo. E Ele foi falando comigo. Vai ler na Bíblia. Aí vem na hora a passagem da samaritana lá no poço, da mulher samaritana. E aí Jesus falando assim, olha, filha, vai ter um momento, e já chegou esse tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Então é em espírito e é em verdade. Não tem como ser em mentira e na carne. Não tem como você adorar Jesus na carne e em engano. Não tem como você dizer que adora a Jesus, mas não adora em espírito e em verdade. Isso não é adoração. Isso é um espetáculo, isso é uma apresentação, isso é um ritual, isso pode ser qualquer coisa. Mas isso não é adoração. A adoração ela tem que ser em espírito e em verdade. E eu comecei por aí, esse foi meu ponto de partida. Eu comecei, através do Espírito Santo, tirar todo tipo de engano que eu tinha. Todo tipo de amarrazinha. Todo tipo de situação que me deixava mal. Que me deixava, como eu vou falar, coxando em dois pensamentos. Sabe? Coisas incertas, mais ou menos, assim. Ou era tudo nada. Era verdade ou era mentira. Eu comecei a eliminar as mentiras, as raposinhas e tudo mais. E fui tirando os enganos, as coisinhas. Não foi um processo de um dia para a noite. Foi um processo gradual. Foi uma prática. É uma prática diária. Você precisa todos os dias praticar isso. Todos os dias lembrar. O próprio Espírito te faz recordar. Espírito é verdade, minha filha. Aí você ia para falar mentirinha. O Espírito falava, lembra? Para você adorar o Pai, você tem que adorar em espírito e em verdade. Então isso não é verdade, isso é mentira. Então não vai valer. E aí Jesus é verdade. E aí eu ia caminhando para a verdade. Isso é uma prática, gente. Isso não significa que hoje eu sou perfeita, mas significa que eu melhorei muito. Porque é o próprio Espírito que vai te convencendo todos os dias. Enquanto a gente estiver nessa terra, gente, a gente vai pecar. Ninguém aqui é super-homem. Só que existe uma diferença muito grande quando você caminha com o Espírito, ou quando você quer fazer da sua forma, ou quando você simplesmente já não ouve mais nada. Faço o que tem que ser feito, o que a denominação pede para eu fazer e pronto. Pronto, aparentemente está tudo bem. Não. Se você quer adorar o Pai, adore em espírito e em verdade. E é em espírito, tá? Não é na carne, não. E aí isso dá mais uns 30 minutos de vídeo. Mas o que eu quero frisar com vocês aqui é que não se apegue à religiosidade. Não se apegue a rituais apenas. Ao que tem que ser feito e pronto. Se apegue a Cristo, porque Jesus, ele não é uma religião. Jesus é a própria palavra. Jesus é o verbo vivo que veio e se fez carne.
e habitou entre nós e morreu por nós, sem merecermos. Ainda sabe aquele dia, aquele momento que foi aquele momento, pior momento da sua vida, de maior declínio da sua história, onde você cometeu os seus piores pecados, seus piores pensamentos. É nesse lugar que o Senhor Jesus, quando estava na cruz, lembrou e viu você. Ele te viu no seu pior momento e ele amou você mesmo no seu pior momento. Isso é evangelho, isso é palavra, isso é reino de Deus, isso é Jesus, isso é amor de Cristo por você. Então, não se limite a apenas ir para a igreja. Você precisa ser igreja. Você precisa ler a Bíblia e entender a Bíblia. Você precisa pegar essa palavra de Deus e falar: Espírito Santo, não vou fazer do meu jeito. Chega, acabou. Cansei. Eu quero ser feliz, eu quero viver plenitude. Eu quero viver com o teu Espírito habitando em mim. Eu quero saber como é ter o Espírito do próprio Deus habitando em mim. Eu quero dormir em paz, eu quero acordar feliz. Eu quero que mesmo em meio a dias de dores e de tristeza, de angústia, porque acontece na jornada, acontece dias assim. Só que mesmo nos nossos piores momentos com o Espírito Santo, nós somos felizes e isso não se explica. Eu não teria palavras para explicar para vocês isso. Isso se prova. Isso se faz na prática. É só você querer. É só você falar: eu quero, Jesus. Eu quero te servir. E eu quero viver isso. E eu quero estar acompanhada do Espírito Santo todos os dias. E não vai ser tão fácil, mas eu não vou desistir. Porque não existe outro caminho. Não existe outra opção. Essa é a única e melhor opção. Então, pegue a palavra e leia. Entregue ao Espírito Santo a tua vida, a Jesus o teu coração. E permita que Ele guie os teus dias. E se permita ser transformado e moldado pela palavra de Deus. E se não estiver entendendo nada, Espírito Santo, me ajuda a entender. Abra o meu entendimento, abra a minha mente. Eu preciso compreender. Porque eu te quero, Jesus. Porque eu te quero, Jesus. Porque o Senhor me amou primeiro. Eu nunca fiz nada para merecer esse amor, mas o Senhor resolveu me amar. Me livrar do pecado, me livrar da morte eterna, me dar salvação. A salvação é o nosso maior presente. Nós precisamos valorizar isso. E eu quero encerrar aqui e dizer para vocês que não desista. Não desista porque a jornada apenas começou. A jornada apenas começou. Entregar o controle da tua vida nas mãos de Jesus e se render é o primeiro passo para uma jornada de fé com propósito. Porque a gente não está caminhando aleatoriamente. Nós não viemos nessa terra aqui por vir. Uma missão, existe um propósito que a nossa vida carrega e a gente vai descobrir isso ao longo da caminhada. Começou agora a nossa jornada de fé com propósito. Eu quero orar com você, eu quero orar e quero elevar ao Senhor essa oração e pedir que você que esperou até agora, até o finalzinho, que você teve essa paciência de ouvir, é porque você quer transformação. É porque você não aguenta mais viver do mesmo jeito, mas não sabe como fazer. Não sabe como sair desse lugar. E essa oração é para você que está desse jeito, com esse pensamento, com esse raciocínio. Eu não consigo, eu estou sem forças, eu estou fraco, eu estou fraca. Eu conheço a verdade, eu sei que o caminho é Deus e é a palavra, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei. Eu não tenho força. Quando eu mal espero, eu já estou saindo para beber. Quando eu mal vejo, já estou com vontade de fumar. Quando eu mal percebo, eu já estou querendo isso ou aquilo. E eu não consigo ter força. Essa oração é para você nessa noite. Meu amigo, Espírito Santo. Estão aqui essas pessoas, Pai, que ficaram até o final do vídeo. E elas não ficaram para me ver porque eu não tenho nada para oferecer a elas, Pai. Tudo o que eu tenho dito aqui, tudo que eu falei, tudo que eu vivi é a pura verdade. E foi porque o Senhor me ajudou que eu consegui chegar até aqui. Então, meu amigo Espírito Santo, assim como o Senhor fez comigo, que cada um hoje possa pegar esse controle da própria vida e entregar
a Ti. E eu te peço, amigo Espírito Santo, para quem fizer esse ato profético de fé, que o Senhor revista de uma graça extraordinária, que o Senhor venha revestindo essas pessoas com uma força para suportar as tentações, as tribulações, as dores, os desafios, que o Senhor venha revestindo cada vida com o Teu poder, com o Teu amor. Senhor Jesus, cuida de cada um nessa jornada. Fortaleça os Teus filhos, derrame amor, muito amor nos seus corações. Um amor que eles nunca provaram antes. Um amor extraordinário. Fique com cada um deles, Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo episódio, que será no próximo sábado.